vendo como a gente vai fazer um vídeo pra falar a diferença entre chá e infusão, porque a gente tá querendo fazer uma série de vídeo que fale sobre chás. Então a gente tem que já apresentar a diferença entre o chá e as infusões, que infusões também, tipo, se a gente for falar de todas as infusões em um mundo e a gente quer falar de chá, seria que nem, por exemplo, alguém fazer um canal de YouTube falando sobre vinho. E as pessoas acham que vinho e uísque, cerveja, cidra, tudo seja a mesma coisa. E aí o cara quer explicar sobre os vinhos, a diferença entre o vinho branco, o vinho tinto, né? E aí a dificuldade dele falar para uma pessoa que não sabe a diferença entre o vinho e o uísque é explicar a diferença. Se o cara sempre chamou o vinho tudo que era tipo de uísque. E o Felipe tá pensando nisso, né? E você acabou de dar um exemplo muito bom. Eu sou muito foda. Melhor do que o primeiro, estrelado de shoyu e ketchup. Esse exemplo de vinho e uísque é muito bom. Eu acho que o vinho ele é muito parecido com o chá, porque você tem muitas coisas do terroir, da experiência das pessoas que fabricam e tal. Vinho é só de uva, por exemplo, uma cidra de maçã. Uma cidra de maçã. Então você pode falar da diferença colocando esse exemplo. Sim, tem pessoas que falam vinho de maçã, inclusive, né? Sim. Vinho de maçã é errado. Sim. Eu acho que é um jeito de você simplificar, e às vezes a simplificação pega. Acho que o fato de que chá seja qualquer tipo de bebida, o fato que chá pode ser feito como a gente chama de qualquer tipo de bebida, eu acho que é mais um jeito de simplificar, né? É importante a gente já falar que pra começar nos vídeos o que é o tal do chá, né? Porque é até estranho, né? Porque às vezes você vai no supermercado e você vê escrito chá verde. Mas então, chá de quê? De verde? Não, é porque o chá verde é a planta do chá. Explica qual a diferença já. Então, se você pega qualquer tipo de planta, por exemplo, camomila. Tem a camomila, tem uma florzinha, você coloca na água quente e dá uma infusão de camomila. Se você pega esse tal de chá e você coloca na água quente, dá um tal de infusão de chá, porque o chá em si, ele é uma planta com todos os compostos e especificidades dela, que nem hortelã, camomila, alecrim, qualquer essas plantas aí que vocês colocam na água é uma infusão. Coloca a água quente, você coloca lá uma flor, uma planta e tal, você toma e depois você acha gostoso, você não morre, é uma infusão. Você pode morrer ou ficar com caganeiro, não sei o que. E aí o chá, ele é uma planta de origem. Então, os lugares que a gente encontra as primeiras mudas de chás, primeiras plantas de chazal é na China. E aí essa planta, assim? Não. Aí essa planta, ela vai viajar dentro da Ásia, ela vai para vários lugares, como o Japão, a Índia, e tem toda uma história muito incrível sobre essa viagem, de como que essa planta foi viajar tanto. E também a gente encontra muitos benefícios para o corpo. Então ela é uma planta que dá muitos bem-estar para o corpo humano. Então é uma coisa que foi muito estudado, que inclusive o primeiro uso da planta para o homem foi um uso medicinais. Inclusive o gosto dele, ele é um gosto assim meio amargo, às vezes é abstrangente. Então primeiras formas de ele ser tomado foram uma forma fitoterápica, de medicinal, da medicina chinesa. E aí depois foi melhorando o jeito de processo e tal, e aí as pessoas começaram a tomar elas porque realmente é uma planta gostosa. E em cada terroir, em cada local que você vai fazer, em cada jeito que você vai fabricar ela e você vai manufaturar ela,
ela vai ter um gosto diferente, igual o vinho. Que aí o vinho, por exemplo, porque o povo aqui ele gosta tanto de vinho francês? Porque o vinho francês fala que o método e o terroir do vinho francês é melhor de qualquer país do mundo. Então a gente vai botar pé pra tomar a porra do vinho francês. Mas tem um monte de vinho brasileiro que são maravilhosos. Que inclusive um dos lugares que eu mais gosto de ir, parece que eu fui várias vezes. Um dos lugares que eu mais gostei de ir no Brasil foi Santa Catarina, entendeu? Porque Santa Catarina é muito legal. Lá tem o... Que? Não é Santa Catarina. Não é Santa Catarina? Não. Como que é? Paraná? Não é Paraná. Como que é então? É Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul, ele é muito legal. Porque tem os vinhos lá muito... Nossa, meu sotaque do Sul é muito ruim, né? Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos. E onde que é mesmo? Bento Gonçalves. Bento Gonçalves foi uma viagem que nós fizemos, que foi uma viagem assim maravilhosa. Saudade. Se alguém quiser me chamar pra ir lá de novo, gostaria de ir. Bom, enfim. É isso. Chá é uma planta. Chá é uma planta. É a tal de infusão. E outras. E também. Não, peraí. Chá é uma planta. Camomila é uma planta. Hortelã é uma planta. É isso. Segue. Hã? Erva cidreira, tudo isso são plantas diferentes. Erva mate é uma planta, então chá de erva mate seria você falar, sei lá, vinho e cidra. São duas plantas diferentes, mas no linguajar português, chá se transformou em infusão. Então quando você for fazer chá de erva mate, você está falando infusão de erva mate, porque erva mate não é chá, entendeu? É por isso, é por que eu tô falando tudo esse blá 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 blá. Porque se eu for falar isso, para depois explicar as diferenças que tem entre o chá verde, o chá branco, o chá preto, para você que tá assistindo conseguir ver a diferença, tomar e sentir assim o que eu estou falando, para eu poder falar as histórias que remetem a essas plantas de uma forma que seja assim ordenada. Assim, que dá pra entender, né? Porque já se eu falo tudo errado e ainda tu fala sem ordem cronológico, fica difícil, né? Mas enfim, é isso. A ideia é pra você entender a diferença entre chá e infusão, pra você tomar chá e ver a diferença e conseguir gostar. Aí, por exemplo, se você falar assim, mas já tomei chá, não gostei, toma de novo, entendeu? Porque eu tenho certeza que a primeira vez que você tomou vinho, talvez você não gostou. Mas é a primeira vez que eu tomo vinho, eu vou contar essa história é muito legal. Bom, Gael, quando eu tinha uns 12, não, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, não tomava álcool, entendeu? Eu tinha uns 13 anos, não tomava álcool. Gael era uma pessoa que não tomava álcool, não tomava. E aí meu pai morava na Borgonha, que é uma região que tem bastante vinho e tal, não sei o que. E a gente foi chamado pra ir Segura aqui, ó, gente. É melhor, mais fácil pra você. Bom, vou contar a minha história de novo. Gael, quando eu tinha 13, 14 anos, foi chamado, morava no país que era a França, numa região que chamava Borgonha. E a cidade onde eu morava, cidadezinha onde eu morava, era pertinho de uma outra região que chama Champagne. E essa região da Champagne é a única região na França que pode fazer champanhe com a dominação controlada champanhe. Porque naquela região, daquele terroir, daquele jeito champenoir que você faz a tal de champanhe. Então tá. Aí eu tinha uns 14 anos por aí, meu pai foi convidado para ir nesse tal de champanhe, numa janta que ia ser tipo, acho que a abertura de garrafa, alguma festa que era com, sei lá, 50, só tinha produtor de champanhe naquela festa, só tinha pessoas que trabalham com champanhe. Era aquele pessoa, todo mundo achando que o champanhe dela era o melhor, que não sei o que, que não sei o que. E eu tava lá com 14 anos, né, toda bonitona,